A Associação Viva e Deixe Viver realiza desde 2007 o workshop A Descoberta do Brincar e o Contar Histórias na Saúde Mental, em conjunto com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Focado nos benefícios do lúdico na psiquiatria da infância e da adolescência, o workshop oferece aos participantes um conjunto de atividades lúdicas, palestras e oficinas de capacitação e aperfeiçoamento para o público-alvo interagir. O workshop surgiu a partir da pesquisa O Brincar como Atividade Terapêutica nos Tratamentos Psiquiátricos de Crianças e Adolescentes, que envolve familiares e pacientes do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e demonstrou resultados favoráveis a partir da percepção dos pais com relação à coordenação motora, intelectual e afetiva. Nesta pesquisa foi vista também a necessidade de preparar os profissionais da saúde e educação que muitas vezes não têm habilidade para interagir de forma efetiva com este público. Assim como nos outros, as palestras foram conduzidas por profissionais experientes e altamente qualificados. Hoje nós estamos aqui para comemorar uma longa trajetória vitoriosa, que é o Viva, que está conosco aqui no IPQ há 10 anos e no Hospital das Clínicas há 20. Eu estou aqui no IPQ há quase 7, então uma boa parte dessa trajetória pude acompanhar e posso dizer com toda certeza que para nós é um privilégio tê-los aqui conosco, nos ajudando a trazer alegria e nos ajudando a tratar dos nossos pacientes que passam a sua internação aqui por um longo período. Nós do IPQ nos sentimos privilegiados por tê-los aqui conosco e esperamos poder comemorar muito mais anos aqui com vocês nesta parceria que é bastante vitoriosa. Graças a essa parceria, então o Instituto começou a ter também parceria com PET, com animais, para fazer PET terapia e também, junto com isso, conseguiu fazer com que no serviço tivesse uma brinquedoteca, que é uma brinquedoteca muito equipada e maravilhosa, fazendo com que o ambiente e o atendimento ficasse mais humano e agradável. Desde 97, a Associação Vive e Deixe Viver tem por propósito promover a arte de contar histórias e o brincar dentro da saúde. Mas para que a gente melhore a saúde, com certeza a gente tem que olhar para a educação. Então, em 2006, fomos convidados para contar a história dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Qual foi a nossa pergunta maior? Como contar a história para crianças com diversos transtornos? E a partir dessa vivência, desse conhecimento ou desse desconhecimento, nós acabamos levando as nossas queixas para a equipe multidisciplinar. Foi muito interessante que, sem que nós percebêssemos, até porque nós não perguntamos qual a doença que a criança tem, durante um ano nós estávamos atuando com as crianças autistas. Ou seja, a nossa interlocução ou a comunicação não realizava, ou realizava pouco, ou a nossa percepção de realização era bem pequena. Nessa comunhão entre profissionais e contadores de história, nós elaboramos um processo de conhecimento, né? Eu digo que nós criamos aí um marco zero. Contar história para a criança ou transformar a criança num bom leitor vai depender muito de um adulto competente e, de fato, com dedicação para que essa relação aconteça. Ou seja, nosso primeiro passo não foi contar história para as crianças, mas contar histórias para os pais. Ou entender, através dos pais, qual era a relação da contação de história dentro do lar.
Quando nós falamos e pensamos em saúde mental, principalmente das crianças, nós precisamos levar em conta que essa saúde mental tem muito a ver com as emoções, né? Com o equilíbrio das emoções, com o equilíbrio dos impulsos, né, da criança. E quem ajuda a criança, quem auxilia a criança nesse controle, nesse desenvolvimento das emoções positivas, que desenvolvem uma boa saúde mental, são os adultos que estão em volta dela, sejam familiares, sejam educadores, sejam cuidadores, sejam até os profissionais que trabalham com ela nas instituições de saúde mental. Nesse momento é muito importante que nós pensemos em como fortalecer esse vínculo, porque uma das causas dos distúrbios mentais é justamente a falta ou a má aquisição de vínculos positivos com o adulto, né? Que começam com a mãe, que é o primeiro adulto a cuidar da criança, e que depois vão se multiplicando com os outros adultos que estão em volta. Quando o Viva começou a ter uma ação mais efetiva dentro do Instituto de Psiquiatria, o que acontecia é que o brincar na saúde mental era considerado um adjuvante menor. E o que nós fomos vendo ao longo desses anos foi o crescimento do brincar na concepção, inclusive, da família que já existia, mas que ela não sabia, da criança que precisava, mas tinha muitas dificuldades de brincar, e a gente foi propiciando possibilidades, mas principalmente nos profissionais do Instituto de Psiquiatria, que foram motivados, inclusive, a implementar uma brinquedoteca bastante equipada, onde houve doações de várias instituições, de brinquedos, de objetos e do espaço propriamente dito. E o que aconteceu é que hoje o brincar ele é um fator importante, considerado importante, no desenvolvimento da criança como um todo, físico, emocional, psicológico, cognitivo, afetivo, social, assim como um fator importante no tratamento psiquiátrico da infância e adolescência, em que o brincar não é mais considerado um evento isolado, mas é um participativo importante no tratamento psiquiátrico infantil. Quando a gente traz esse instrumento do brincar, do lúdico, para a questão do setting terapêutico, é através da brincadeira que a criança se comunica, se expressa, ela consegue expressar suas preocupações, os seus medos e angústias. Um ponto fundamental da brincadeira, e que muitas vezes ele é esquecido ou não tão valorizado, é que o brincar é uma forma de aproximação com a criança. A criança, ela estabelece vínculos através dessa brincadeira. Então, é muito importante quando a gente quer resgatar a interação de pais e filhos, dos cuidadores com as crianças, entre as crianças, através da brincadeira você consegue aproximar, você consegue dividir interesses e a partir daí construir esses vínculos. Para a criança no hospital isso é importante porque ela está tomada de muita dependência, né? Ela é muito manipulada, ela é muito olhada e muitas vezes um contador de história é aquele que vai levar para ela a moldura da fantasia, para que ela possa ter um papel mais ativo na sua recuperação, né? Como atividade, uma atividade do desejo, que ela possa sustentar os próprios desejos, né? Com base nas próprias fantasias e não aderir ao desejo dos outros. Acho que ter voz própria, né, que ser capaz de sustentar as suas atividades, os seus desejos, as suas vontades, é o meu desejo para as crianças e para os adolescentes de hoje. Olá, meu nome é Cibele. Eu vim falar sobre o jogo do Viva, Eu Conto, que é um jogo para contar histórias por meio de cartas. Ele é um jogo interativo, porque envolve mais de 2 pessoas. É um jogo socializante, porque trabalha o envolvimento entre um narrador e o ouvinte.
É um jogo simbólico porque precisa de uma certa habilidade nos pensamentos de abstração, de imaginação, de criatividade. E é um jogo super desafiante, porque você conta uma história por meio de cartas que você ainda não sabe quais são. Então pode ser que apareçam cartas boas ou cartas não tão boas que vai ter que encaixar na sua história. A arte magia, que eu gosto de chamar o origami, né? De uma simples folha de papel, vamos dobrando, criando figuras, criando até personagens de algumas histórias. E criei na minha didática uma narrativa que ajuda a memorizar a sequência da dobra. E nisso eu vou colocando também canções, rimas, porque nas dobras do meu papel, com rimas de pé quebrado, conto histórias a granel, dou assim o meu recado. 10º Workshop A Descoberta do Brincar e o Contar Histórias na Saúde Mental. Uma iniciativa da Associação Viva e Deixe Viver.